todas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom que as tempestades de fora não tenham provocado tempestades interiores que nos impedissem de chegar até aqui. Então, muito bom que a gente esteja aqui, dando voz, dando continência, matando a nossa sede espiritual que nos acomete, que nos intranquiliza, e que só o contato com a realidade espiritual, não só dos orientadores que nos querem ajudar, mas a nossa própria dimensão espiritual, só entrando em contato com o nosso eu profundo, é que a gente pode nutrir essa grande fome, essa grande sede, essa grande necessidade que nós trazemos. Certamente não são seres humanos, mas é todo o trabalho que é erguido a partir de qualquer casa de oração, e dessa inclusive, de qualquer denominação, de qualquer religião, que não for uma mera arapuca, porque hoje em dia o nome de instituição religiosa tem algumas coisas que não dá para considerar nem instituição, mas todas aquelas honestas, elas têm todo um trabalho espiritual muito importante sendo feito em todas elas. Por coincidência ou não, Chico Xavier, Divaldo Franco foram coroinhas, e eles sabiam muito bem dessa realidade de serviço espiritual que é feito em outras religiões, não importa até que acreditem ou não na comunicabilidade dos espíritos, que acreditem ou não no que a gente entende, no que a gente vê, porque tudo perpassa a realidade espiritual, e a relação nossa com o mundo espiritual já acontece há muitos séculos, muitos milênios, desde que o homem é homem, há mediunidade, há manifestação espiritual, há o fenômeno claro da morte e do retorno dos que morreram para conversar, para se integrar, ou até para nos perseguir nas diversas formas do intercâmbio espiritual. Hoje a gente veio falar de um sentimento que é praticamente universal. Todos nós sentimos uma incompreensão, uma solidão muito grande. Isso é inerente a todos nós. Se você pensa que é só você que se julga incompreendido pelos outros na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, pode ter certeza que os outros também sentem o mesmo em relação a você. Somos todos solitários, conjuntos grandes às vezes de solitários, porque esse negócio de ter gente à volta não resolve a nossa solidão. Somos todos solitários e incompreendidos. É uma solidão de ter alguém do lado, e é uma solidão que, tendo alguém do lado, também não se resolve, porque ela é profunda e ela é interior. Solteiros acham que os casados não sofrem solidão, porque tem uma pessoa fixa do seu lado. Os casados acham que os solteiros têm muitos amigos, então, portanto, não podem ter solidão, tem uma vida social mais intensa. Quem tem família grande, quem tem família pequena, não interessa. Todos nós, por trás das aparências, mesmo dos espalhafatosos, dos comunicantes, das pessoas mais eufóricas e mais risonhas, existem solitários no fundo de todos nós. Não nos enganemos. Hoje, nós somos chamados a pensar sobre, particularmente, o fenômeno que mais intriga e que mais desafia a alma humana, que é o ser humano. Não tem nada mais complexo e mais desafiador na nossa vida do que o ser humano. Quem gosta muito de cachorro, às vezes se encontra com outro que gosta de cachorro e fala assim: ai, cachorro é que é bom, né? Eles são carinhosos, são fiéis, são obedientes. Filho é obediente também?
Marido é fiel? Bom, deixa pra lá. Nós, quando exaltamos as nossas plantas e os nossos bichos, ele se mostra um amor exclusivo. Até o amor de plantas e de animais, que precisava ser um trampolim para a gente amar cada vez mais, mas ele acaba sendo exclusivo ou excludente dos outros tipos de amores. A julgar por essa própria manifestação de que os animais sim é que são bons, fica implícito que os seres humanos não prestam, não são dignos do nosso amor. Nós nos sentimos agredidos pelos seres humanos. E tem dois níveis de agressão muito grande que a gente recebe dos seres humanos. Uma mais geral, que é essa quando a gente vê os crimes, as corrupções. A cada vez que a gente vê uma notícia dessa, é uma agressão, não é? Você sente aquilo como uma pancada diretamente para você. E como não tem sido pouco, né? Porque não é só a corrupção, tem também o terrorismo. Não é só o terrorismo, mas a exploração do homem pelo homem. Cada notícia dessa que tem por exemplo, indústria farmacêutica que deixa de produzir um remédio porque não dá lucro suficiente, deixando os doentes daquela área sem o atendimento porque ela detém a patente daquele remédio, por exemplo, que é uma coisa trágica. Você fica imaginando como é que os pais de uma criança que tem aquela doença reagem, sabendo que existe a cura, mas que ela não lhe é fornecida porque não dá lucro. São muitas as violências que nós sofremos no sentido geral, o que a gente pode chamar de violências indiretas. Saber que a H1N1 e entre outras doenças, que há uma forte suspeita de que tenha sido criada em laboratórios, de que nada melhor do que quem tem um produto do que aquela doença se dissemine, né? Essa lógica, cada vez que a gente levanta uma pontinha desse véu de explorações, de obsolescência programada, porque a gente sabe que os produtos que a gente compra poderiam ser muito melhores, mas eles são ruins exatamente para a gente depender deles. Tudo isso vai sendo uma violência. Isso pega cada vez que a gente sente, que a gente vê, que a gente percebe uma pontinha da exploração que a gente sofre, política, econômica, da mídia, da manipulação das informações. A gente se sente numa matrix que tem um monte de gente querendo enganar a gente. E o pior, eles estão conseguindo, né? Mas deixam na gente, mesmo que a gente não saiba tudo que a gente é enganado, deixam na gente um sentimento de solidão, um sentimento de estranheza, do tipo assim, eu estou nesse mundo, mas eu não sou desse mundo. Acho que Milton Nascimento foi perfeito quando ele falou: minha casa não é minha, nem é meu esse lugar. Estou só e não resisto. Hoje eu tenho que chorar. A gente se sente muito perdido, muito solitário, muito vazio, muito incompreendido nesse cenário todo. Mas de todas essas incompreensões genéricas, tem alguma que bate mais pra gente, que é aquela que pega diretamente na gente. Aquela dos familiares, dos filhos, das pessoas mais próximas. Eu sei que vocês não têm esse problema, mas a gente fala de outras pessoas, né? Porque todo mundo aqui tem relações familiares satisfatórias, todo mundo gosta da gente, é uma união familiar fantástica, né? Lembra que os Waltons, acho que só os mais velhos aqui vão lembrar, né? Boa noite, Mary Ellen, boa noite, John Boy. E ficava eram 8 filhos, se não me engano, e tinha aquele monte de boa noite, acabava o seriado com um monte de boa noite, passando letrinha, passava todas as letrinhas e você ainda estava dando boa noite. Que a gente no serviço social chama de família doriana, né?
que não importa a noite que a pessoa teve, já acorda de bom humor, um passando as coisas para os outros na mesa de café. Mesa de café! Olha que coisa bonita, né? Pois é, na prática a teoria é outra, as nossas realidades são muito diferentes disso, e a gente tem essa agressão genérica, essa agressão geral, provocada pelo ser humano, e tem uma agressão específica, que é aquela de mais próximo, de mais dentro de casa, e que todos sentem. Quem é vítima? Se um sente em relação ao outro, é uma intervitimização. Não há propriamente um bandido e um mocinho para quem você possa torcer. Você acha que você é a vítima, você acha que você é um mocinho, e que a outra parte é o bandido. Só que se os dois tiverem psicólogo, o Judas para ser malhado vai ser outra parte, gente, pode ter certeza. Não sobra um. Não sobra um. Todos nós nos julgamos vítimas das relações humanas. Todos nós. Então nós podemos hoje, somos convidados a pensar nessa questão das agressões, das violências, dos julgamentos. Nós olhamos o comportamento do outro e classificamos o comportamento do outro. Fala a verdade, quem não faz isso? A gente olha o comportamento e classifica bom, ruim, geralmente ruim para os outros e bom para a gente, né? Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, fala assim: vocês já passaram muitas vidas sendo rigorosos com os outros e condescendentes com vocês mesmos. Por que vocês não experimentam o contrário? Por que tudo para o outro é julgamento e tudo para você é compreensão? Esse é um dilema interessante. Quem já não viu aquela reportagem em que um cachorro violento, um pitbull, um rottweiler, escapa do portão e ataca uma criança? Todo mundo já viu essa reportagem. Às vezes, boa parte das vezes, eles mostram também um veterinário falando que o bicho não é ruim. Vocês já viram? Não, esse bicho não é ruim, ele foi mal criado, maltratado. E a maioria de nós consegue entender isso, não é verdade? A gente não consegue entender isso? E quando é bandido humano? A gente entende também? O pai atirou a filha do 6º andar pela janela. O corrupto. Quem já fez uma oração por um senador aí? Levanta a mão. Para, gente. Não levanta todo mundo ao mesmo tempo para eu poder contar. Nós estamos numa casa espírita que fala do perdão, da condescendência, da boa vontade. Todo mundo levantando a mão assim? Onde é que está? Jesus não falou assim: amai os vossos inimigos? Não falou isso? Vocês não são cristãos? Mas ninguém levantou a mão? Olha, já teve lugar que eu já fui e levantou, viu? Acho que o semente está fraco. Está fazendo um cursinho aí, o negócio está feio aqui, hein? O negócio está feio. Imagina, por um segundo, você tem uma visão espiritual. Por um segundo você é levado a alguns quilômetros de altura e olha o Brasil. Naquele momento em que o Jornal Nacional está falando mais um escândalo, mais um absurdo, mais um desvio, seja na violência urbana, seja na corrupção, seja qualquer ato absurdo do terrorismo, e naquele momento em que 50% dos lares, 40% estão ligados naquele jornal, naquele exato momento, você imagina que cor vai cobrindo o Brasil. Imagina. É um manto de luz que eleva espiritualmente os ares e a frequência dos brasileiros. É ou não é? Imagina você. Como é que você está recebendo isso? Imagina se o Brasil no meio do incêndio e você é balde de gasolina ou balde de água?
Que papel você tem exercido no incêndio do Brasil e no incêndio do mundo? Agora você percebe que não tem sido balde de água, não é verdade? Que cada vez que você alimenta e sente e multiplica a tua raiva, o teu rancor, a tua inconformidade com as coisas, você está retroalimentando aquela energia pesada que é produzida no Brasil. E como infelizmente não tem um escândalo só, né? Vamos concordar, é só todo dia, homens bomba, etc, etc. Qual tem sido o seu papel nesse momento de transição? Os espíritos dão notícia para a gente que no mundo espiritual um grande embate está sendo travado, porque nós estamos no momento da transição planetária. Eles dão conta que já há algumas décadas, talvez alguns séculos, massas enormes de espíritos para os quais já se chegou à conclusão de que essa escola não serve mais, estão sendo transferidos para outras escolas. Tem gente que fala assim, Planeta, Nibiru, Jubão, que vai sair. Gente, já está saindo. A transição já está acontecendo há muito tempo. Nós só estamos aqui porque foi dada uma última chance. Eu sempre me remeto àquela posição ingrata, que eu sei que vocês nunca passaram por isso, de ter ido muito mal no primeiro bimestre, no segundo, no terceiro. E que a escola deu uma prova de recuperação. É nós. Nós estamos em pleno período de recuperação. Então, o lado ruim é que nós fomos mal em todas as provas. E o lado bom é que Deus acredita em você. Deus acredita em nós. Senão a gente não estava ocupando um lugar na carteira. E se Ele acredita em nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Responda essa pergunta. Quem será contra nós? Quem pode impedir a gente de permanecer na terra? Para permanecer na terra, segundo Jesus, só vão permanecer os mansos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. O que te impede de se pacificar e de permanecer na terra? Qual é o grande obstáculo para isso? Falta de amor. Alguém pensava que era a Dilma. A Dilma saiu, agora certamente é o Temer. O Lula. Alguém deve estar pensando, minha sogra. A vizinha de cima. Nós temos diversos candidatos a culpar. Vocês têm algum? Vocês têm pessoas que vocês estão atribuindo a culpa pelas coisas não estarem andando? O pessoal de cima não está ouvindo, mas já vai resolver. Nós temos inúmeros candidatos. Só que os impeachments vão acontecendo. Você está dando impeachment em alguma pessoa? No síndico do prédio, você já deu? Então a gente vai sempre resolvendo, sempre vai afastando. Tem gente que já deu impeachment aos 4 maridos por ali. Tem filho que já deu impeachment para mãe, para pai. Tem impeachment para tudo quanto é lado. E a gente está alegre falando, agora vai. Só que a gente fala agora vai com o Collor e vem a Dilma. A gente fala agora vai porque sai um marido e vem outro. A gente fala agora vai porque sai uma sogra, mas não adianta, gente. Todo marido e toda mulher tem mãe. Esse é o problema. Sabe remédio com efeito colateral? E nós também temos mãe, né? Só que a gente nunca olha o outro lado. A gente reclama do vizinho de cima que anda com salto alto, mas não tem uma pantufa na porta de casa, né? Vamos lá, outro teste para o semente de luz. Quem mora em apartamento e tem uma pantufa na porta de casa para não fazer barulho para a pessoa embaixo?
pantufa, chinelo, havaiana serve. Opa, tá sarvando, tem 2, 3 pessoas já. Opa, beleza, olha só, certo? Nós somos em 100, já tem 4, opa, já tá uma beleza. Eu entro descalço, mais fácil. Pois é. As energias negativas de casa aí tá conosco. Os intraterrenos aqui eles nos perdoem, mas a gente faz barulho para eles também. Então, nós temos um problema nas nossas relações. A gente, no momento que a gente julga e que a gente estabelece quem presta e quem não presta na nossa vida, não sei se vocês já perceberam isso, nós precisávamos assistir o nosso cérebro no momento do julgamento. Por quê? Porque no momento em que você está se sentindo desafiado por uma pessoa, por um filho, por um marido, por qualquer pessoa das suas relações, um colega novo entrou e você está querendo saber que apito ele toca. Se ele é gente boa, se ele não é. Enquanto você está especulando, enquanto você está mapeando a pessoa nova, o teu cérebro está ativo. Vocês já viram aquelas pesquisas? Eles hoje têm tecnologia para ver quando as áreas cerebrais estão ativas. Já viram isso? Eles mostram e as áreas do cérebro ficam ativas. Então imagina o teu cérebro. Enquanto você está observando e analisando um fenômeno, uma pessoa, o teu cérebro está ativo, aceso. No momento que você rotulou, apaga. Vocês acreditam nisso? Apaga o teu cérebro. Sabe por quê? Vamos supor que no teu trabalho tenha duas turmas, a turma tua e a turma do outro. Isso é raro acontecer, mas se tem trabalho que acontece isso. Quando você acha que ainda pode a pessoa vir para a tua turma, você está... Quando você já fala, não, esse aí já foi para o outro lado, já se bandeou para o lado negro da força, para o lado ruim, para a turma do outro, apaga o teu cérebro e você já não espera mais nada por ele. Eu sempre recordo, alguns de vocês já devem ter me ouvido falar a respeito disso, meu filho, nos primeiros anos de escola, vindo para casa e falando, pai, olha o que eu aprendi hoje. Não passaram 5 anos, e aí filho, como é que foi a escola? Normal. Legal. Então no início da escola, ele com aquela vontade toda, todo o cérebro dele ativo, estimulado, com vontade. Depois vai perdendo a graça. Isso acontece só com a escola? Não. Acho que todos nós lembramos de início de relacionamento, vocês não lembram? Alguém é muito velho para lembrar disso. Gente, início de relacionamento É 1000 maravilhas, depois vira é uma mútua entrevista. Não dá tempo de um acabar de fazer a pergunta, o outro já está fazendo. Há uma curiosidade para saber do outro lado enorme. Hoje é para saber o cantor favorito, a série que você mais vê, o videogame que você mais gosta, mas há uma curiosidade muito grande para saber. Depois que casou, passa 2 anos, 3 anos, no meio da briga você já fala assim, já sei o que você vai falar. Como é que você pode saber o que eu vou falar? Não, porque eu já sei como você pensa. Se você for mais filósofo, você vai falar, é um pouquinho. Todo mundo falou, Sócrates falou, no oráculo de Delfos falou, conhece a ti mesmo. Jesus falou. Isso quer dizer que ninguém se conhece o suficiente e você já sabe o que eu vou falar, já sabe o que eu vou pensar. O que acontece com a gente, que a gente vai murchando, esterilizando, perdendo a curiosidade, perdendo a vontade. O que acontece que tudo vai se fechando, é o julgamento. A gente atribui um rótulo e fecha. Desse mato não sai coelho. É ou não é? É muito triste, porque às vezes você é mato e às vezes você é coelho. Assim como você faz isso com os outros fazem isso com você. E tudo vai se empobrecendo, tudo vai se enfraquecendo, tudo vai perdendo a graça. Chega uma certa altura que quando isso disseminou na tua vida, nem o trabalho tem mais graça, nem a família tem mais graça, nem as relações humanas têm mais graça, aí a vida vai perdendo a graça,
a tristeza vai se espalhando e se cronificando e vai se transformando em depressão. A Organização Mundial da Saúde está apavorada com a depressão. A depressão é uma das doenças que mais cresce no mundo e grande parte das vezes ela explode no suicídio, que é outra pandemia mundial. Por que isso? Porque a gente vai vivendo, rotulando, empobrecendo e a vida fica estéril, fica seca, fica sem graça, as coisas não acontecem mais. Isso tem influência espiritual? Tem um aspecto espiritual nessa questão? Nossa, é enorme. Porque a cada vez que você tem um pensamento, você emite um convite para o mundo espiritual. Imagina uma pessoa cuja tristeza foi se cronificando. Que convites ele mandou para o mundo espiritual? Só mandou convite para anjo. Não é verdade? Ele está pessimista. O ser humano não tem mais jeito, nada presta, ninguém compreende, ninguém o ama, ninguém o quer, nada tem sentido. Ele atrai o quê? Só pode atrair gente ruim, gente. Nós somos aparelho de rádio. Se você está numa rádio de funk, não espere música clássica. Loucura, eu adoro essa frase. Loucura é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Nossa, minha vida não muda. Minha vida não muda. Puxa, tudo igual, passa ano, vem ano, minha vida não muda, muda de marido, só vem entrega. Muda de trabalho, só tem chefe ruim. Gente do céu, por que é que a vida não muda? Você está em Nós escolhemos, conscientemente ou não, nós temos escolhido todas as experiências das nossas vidas, ou vocês acham que não? Nós podemos modificar isso, mas só a partir do momento que você souber o mecanismo, que você entender qual é a forma que eu tenho atraído para a minha vida coisas que me perturbam, coisas que me desarmonizam. É claro que você vem até o centro espírita, é claro que você vai até outra igreja qualquer, é claro que você vai ser atendido e vão ser limpados os efeitos da sua desarmonia espiritual. Mas são os efeitos da sua desarmonia espiritual. Está na hora da gente perceber que nós temos uma possibilidade. Quando Moisés, inspirado certamente pelo mais alto do mundo espiritual, falou os 10 mandamentos, todos eles são difíceis, concorda? Mas não matar a gente consegue entender bem fácil, não é? Não cobiçar a mulher do próximo já é um pouco mais difícil. Mas não julgar, minha gente, quem consegue passar meio dia sem julgar nada? Sem julgar uma pessoa, sem tacar um rótulo na testa de com quem você convive e empobrecer, e apequenar e falar, desse mato não sai coelho. Quem consegue fazer isso? No momento que a gente julga as pessoas, que a gente pune as pessoas, que a gente cai nesse módulo, a gente está empobrecendo, está tirando a graça da vida. Porque se o maior desafio da vida são seres humanos, no momento que a gente rotula, você seca, você empobrece, você apequena a tua vida, você deprime o teu cérebro e o teu coração. O inverso disso é apostar até o fim, ser radical no afeto e na compreensão do ser humano. Nós precisamos ser radicais. A graça da vida, a coisa mais legal que tem na vida é o quê? Ser humano. É claro que os animais são ótimos e os vegetais também. Não estamos aqui para fazer tribos, quem gosta de planta, quem gosta de animal. Não, amor para tudo. Amor amplo, amor radical. Mas a gente, no momento, se você perceber que no momento que você julga, você empobrece a vida de quem? Do outro também, mas principalmente a tua vida, que a tua vida vai se fechando. Se você percebe isso, você precisa falar assim, para abrir a minha vida,
eu preciso apostar, contrapor o julgamento à compreensão. A cada vez que surgir na tua cabeça uma tendência de julgar uma pessoa, cada vez que surgir na tua cabeça assim, eu já fiz de tudo por esse garoto, já tentei de tudo por esse casamento, já tentei melhorar esse trabalho de tudo quanto é jeito. Chega uma pessoa nova, você já fala para ele, nem tenta isso aí, porque eu já tentei, não dá certo. Você não só é pessimista, como ainda vai espalhando teu pessimismo para os outros. Se você perceber isso, você fala assim, eu quero quebrar. A cada vez que surgir o fantasma ou a sombra do julgamento, eu quero quebrar, eu quero ser radical na compreensão. Eu não quero parar de investigar, eu não quero fechar portas, eu não quero me prender na vida. O ser humano não há nada mais lindo, mais desafiador, mais estimulante do que o ser humano. E não é só quando você tem um filho recém-nascido na mão. Quando você tem um filho recém-nascido na mão, provavelmente quem já tiver essa experiência, ou como vó, ou como neto, ou como mãe, nós sentimos a alegria de viver, é ou não é? Aí, ninguém tem dúvida se a vida vale a pena ou não vale. Você pode ter dúvida no trânsito, na frente do Jornal Nacional, em qualquer lugar, mas quando você está com aquela criança na mão e ele olha para você como se você prestasse, como se você fosse a maior coisa do mundo, como se você fosse tudo, porque ele olha para você e fala, não é verdade? Nem sei o que dá para como expressar esse pensamento, mas eles nos amam, gente. Eles nos amam. E eles só conseguem fazer com que a gente os ame. Porque o amor é o sentido da vida. Não tem nada mais legal do que isso. Quando a gente precisa ouvir de novo Moisés, depois de Moisés já veio Jesus, depois de Jesus já veio Kardec, inúmeros profetas vieram falar. Mas nós precisamos perceber, somos convidados no dia de hoje a perceber o quanto o julgamento empobrece nossas vidas. E fazer um voto de, ao contrário, enriquecer, fertilizar as nossas terras e as nossas vidas. Fertilizar com uma aposta radical. Porque o maníaco do pai, o senador da república, o pai que atira a filha pelo sexto andar, Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Adolf Hitler, são tudo farinha do mesmo saco. São todos filhos de Deus, destinados à luz. E no momento que a gente vai fechando e julgando, rotulando, a gente vai diminuindo a alegria de viver, a graça da vida, o desafio de aprender, a paixão de conhecer o mundo. Vamos nos apaixonar de novo? Obrigado.